convidar neste momento para abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 14. Juízes 14, a partir do verso de número 8. Nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus, apenas nos dois versículos, versículo 8 e versículo 9. E hoje convido nesta noite a abrir a sua Bíblia, tá bom? Livro de Juízes, capítulo de número 14, verso 8 e verso 9. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Diz assim, irmãos, a palavra de Deus. E depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. E tomou-as nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel. E comeram, porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Amém? Essa história que é relatada nesse capítulo de número 14, irmãos, é uma história que me chamou a atenção. Porque nós vamos observar que Sansão, ele era um homem, um jovem nazireu. Um homem que desde o seu nascimento foi prometido para Deus. Foi separado para Deus. E nós vamos observar, irmãos, nos primeiros versículos do capítulo 14, que Sansão está indo conhecer a sua futura esposa. Está indo conhecer a sua noiva. E no meio do caminho ele se encontra com um leão e o mata. E poucos dias depois, ele retorna. E bate a curiosidade para ele ver a carcaça. Para ele ver ali o defunto, aquele leão morto. Sabe, irmãos, o que a gente pode trazer desse texto para as nossas vidas? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós atravessamos um vale? Quantas e quantas vezes nós encaramos alguns desafios e vencemos, porque a graça do Senhor foi derramada sobre as nossas vidas? E quantas vezes, irmãos, mesmo depois de vencer, nos bate a curiosidade de ver como está a carcaça daquele animal que derrotamos, daquela adversidade que enfrentamos. E sabe o que é pior ainda, irmãos? É que Sansão não apenas se contentando em olhar a carcaça do leão. A palavra de Deus diz que havia ali um enxame de abelhas, havia mel. Na morte tinha um pouco de doçura. Se nós trazermos isso para os nossos dias de hoje, irmãos, afinal, no pecado, não tem um pouco de coisas agradáveis? E nós vamos observar, irmão, que Sansão tocou num animal morto. E como eu disse, ele era nazireu. Quando uma criança nascia e os seus pais o apresentavam ao Senhor, ele não podia cortar os cabelos, ele não podia tocar em animais mortos. No entanto, ele quebra todas as regras. Ele comete o erro. E não sendo ainda isso grave, ele traz o erro para dentro da sua casa e oferece para o seu pai e para a sua mãe. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós observamos por aí
pessoas que levam maldição para dentro da sua casa, sem o seu pai, ou sem a sua mãe, ou sem os seus irmãos não terem nenhum entendimento, não estarem nem sabendo por que tudo isso está acontecendo. Lembra quando o povo de Deus estava numa guerra e um certo homem tomou de alguns utensílios uma capa e umas peças de ouro, de prata, e guardou no meio do arraial. E quando o povo de Deus se levantou para guerrear contra a cidade de Ai, uma cidade pequena, o povo de Deus foi derrotado, porque uma pessoa trouxe maldição para todo o povo. E não é isso que muitas das vezes acontece, meu amado. E não é isso que muitas das vezes nós sofremos o impacto, porque pessoas, podemos assim dizer, mal instruídas, pessoas com um entendimento raso, acabam se envolvendo em coisas que o Senhor não se agrada e ao mesmo tempo começam a trazer isso para dentro dos seus lares, começam a trazer isso para dentro do corpo da igreja. Consecutivamente, acabam muitas das vezes trazendo maldições, acabam trazendo guerras, conflitos, e ainda se pergunta: por que isso está acontecendo? E ainda se pergunta: por que nos sobreveio tão grande terremoto? Sansão errou por inúmeras vezes. Mas sabe o que me traz a alegria no relato da vida de Sansão? É que mesmo reconhecendo que ele é pecador, mesmo ele reconhecendo que havia errado, mesmo ele sabendo o quão pequeno ele era, ele se voltou aos céus e pediu a Deus, ao Abba, ao Papai: só mais uma vez, me enche com a tua unção. Só mais uma vez, me reveste com tua glória. Aleluia, Jesus. É isso que nós estamos precisando muitas das vezes, irmãos. Reconhecer o quanto nós somos pequenos. Reconhecer o quanto nós erramos. Reconhecer o quanto nós prejudicamos outras pessoas através dos nossos erros. Nós precisamos reconhecer que o nosso Deus, o nosso Abba, o nosso Papai, Ele é tremendo, Ele é gigantesco, Ele é extraordinário. E a partir do momento em que nós reconhecermos a nossa posição, a nossa pequenez, e clamarmos a Ele, reconhecendo que Ele é soberano, Ele vai derramar da sua glória, Ele vai derramar do seu poder, da sua majestade. Ele vai nos envolver de tal maneira em que Ele não vai enxergar em nós defeito. Ele não vai enxergar em nós aquele sentimento que nós sentimos de inferioridade. Ele não vai ver isso em nós. Ele vai ver um filho que está precisando do carinho do Pai. Ele vai ver em nós uma pessoa que está necessitando da grandeza desse Deus. Bom, meus amados, nós vamos observar: erros acontecem. Somos sujeitos a errarmos. Estamos sujeitos ao pecado. Mas, no entanto, também temos a opção de nos arrependermos, de dizermos ao Pai: Senhor, me perdoa. Me perdoa pela minha arrogância, me perdoa por eu me sentir, achar que eu era alguma coisa. Me perdoa porque eu não ajudei o meu irmão, me perdoa porque eu não estendi as mãos.
Me perdoa pelas minhas falhas, me perdoa pelos meus pecados. Quando nós reconhecemos a nossa posição, o Senhor nos eleva à postura de filho. O Senhor nos eleva e nos faz sentir a alegria, o amor, o regozijo. Deus está conosco. Deus não abandonou Sansão, mesmo quando ele tocou no animal morto, mesmo quando ele se embriagou, ou mesmo quando ele se casou com uma mulher que não era para ele se casar. Mesmo assim, Deus não o abandonou. Deus, assim como Ele fez com tantos e tantos outros, Ele está falando para você nesta noite. Quero te perdoar. Ou melhor dizendo, receba o perdão. Pare de se maltratar. Pare de se martirizar. Aceite o perdão de Deus. Reconheça que Ele pode e Ele quer tirar as tuas manchas, tirar as tuas falhas e te tornar limpo, alvo como a neve. Ele quer fazer uma mudança extraordinária sobre a minha e a tua vida. Mas para isso acontecer, nós precisamos permitir, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo os nossos erros e o principal, reconhecendo que Ele é capaz de perdoar todos os nossos erros. Oh Deus bom, oh Deus maravilhoso, oh Pai querido, pare de viver essa vida de lamúria. Pare de viver essa vida achando que você não é amado. Pare de viver essa vida achando que não vai conseguir encontrar a felicidade. A felicidade está na porta do teu coração, batendo. Deixa ela entrar, pois Ele quer fazer grandes coisas. Ele quer realizar grandes maravilhas na tua vida, na tua casa, na tua família, sobre todos aqueles que você também ama. Ele quer estender a rede de bênção, a rede de amor, a rede de carinho. Lembre-se, Sansão cometeu vários erros, assim como eu cometi vários erros, assim como você outrora também cometeu vários erros. Mas o Senhor decidiu nos perdoar. O Senhor decidiu nos amar. Oh, meu Deus, como Tu és bom, meu Pai. Esta é a reflexão que o Senhor colocou ao meu coração para ministrar ao teu coração nesta noite. Ele te perdoou. E Ele está querendo que você abra o seu coração e aprenda também a perdoar. Amém?